No programa de hoje, vamos abordar as obras de interligação do Quinta dos Teixeiras ao Jardim Brasília. Vamos falar também sobre a campanha social Pedal Sem Fome. Estivemos conversando com seu Germano e Mailaschi falando sobre futebol. E conheça o circo Globo Max. Está começando mais um O Democrata no ar. O Democrata no ar. Um grupo de ciclistas são-roquenses se uniram em uma campanha social para levar mantimentos e roupas para as pessoas mais necessitadas. Acompanhe matéria com a Laviane. Estamos aqui com a Grazi Baraldi, que é uma das idealizadoras do projeto Pedal Sem Fome, onde o projeto ajuda muitas famílias em situação de vulnerabilidade, né, Grazi? Situação também de pobreza. E ela vai explicar um pouquinho o que é esse projeto e como eles vêm ajudando essas famílias na época da pandemia. Grazi, fala um pouquinho aí sobre esse projeto tão importante aqui para São Roque. Nós somos um grupo de ciclistas e nós saímos para os bairros nos entornos e víamos muita dificuldade. Então nós resolvemos, através do Flávio, que foi que é um biker que anda com a gente, fazer esse projeto chamado Pedal Sem Fome, e ele envolve todas as bicicletarias e vários parceiros da cidade, que a gente fez uma força-tarefa, a gente distribui caixas e nesses pontos são arrecadados alimentos. Além disso, nós temos um Pix, que as pessoas também, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, têm ajudado a gente nesse projeto para que a gente consiga atingir a nossa meta, que no primeiro mês foi de 100 cestas básicas, agora no segundo mês a gente já está indo para 120. Além de cestas básicas, a gente também está arrecadando roupas, e essas roupas estão sendo distribuídas em kits por idades nas crianças e para os adultos dessas comunidades mais carentes. O projeto ele visa pegar principalmente as famílias que têm um alto risco de vulnerabilidade social. A gente fez alguns estudos, né, e baseado nesses estudos de PEA, de Índice de Desenvolvimento Familiar, a gente resolveu tentar atingir essas pessoas que estavam aí precisando realmente de ajuda e que de fato têm passado muita necessidade e fome. E com a ajuda de todos nós, né, do projeto aqui, a gente tem bastante parceiros e também várias pessoas que estão diretamente envolvidas na separação de kits e tudo mais. E a gente está tentando alavancar isso e aumentar cada vez mais a meta para distribuir isso de uma forma mais incisiva nesses locais que são de baixas rendas nos arredores de São Roque e região. E como que é feito esse levantamento, esse cadastro dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, Grazi? Nós tivemos algumas indicações dos bairros que tinham mais dificuldade, e aí nós chegamos nesses bairros, nós mesmos fazemos os cadastros. A gente cadastra a família, o número de adultos, o número de crianças, a renda média que eles têm, quais são as despesas que eles têm. E nós retornamos, dali uma semana, 15 dias, com as cestas básicas e com esses kits de vestimentas para que essas famílias possam ser ajudadas. E aí isto a gente faz todos os meses, retornando a esses locais e fazendo um acompanhamento com a família. O nosso projeto inicialmente ele começou mês passado e a gente vai até dezembro com essa meta de cesta básica, mas a gente já percebeu que assim, com a quantidade de contribuições que nós estamos tendo e também com a quantidade de pessoas que precisam de ajuda, isso tende a continuar além de dezembro. E para as pessoas que querem fazer a doação, ajudar o projeto, o que elas têm que fazer, Grazi? Olha, nós temos o Pix, que as pessoas podem colaborar através dos que vai Pix, estar aqui na telinha de vocês. Que vão estar aqui na tela. E nós temos os pontos de doação. Hoje, todas as bicicletarias de São Roque, nós temos o Supermercado Hack, a Revistaria do Ernesto, o Auto Escape Risso, nós temos o Jornal Democrata,
Arquimedes Centro Médico, a loja, o Colégio Objetivo, todos esses pontos, a adega F1, todos esses pontos contêm caixas e essas caixas as pessoas vão e depositam as suas contribuições e nós passamos fazendo a coleta e montamos as cestas básicas, né? E através do Pix a pessoa faz a colaboração financeira, nós fazemos as compras através de empresas especializadas em vendas de cesta básica e fazemos a prestação nos jornais dessas colaborações e de todo mundo que colaborou. Desde já a gente agradece imensamente tudo que a gente vem conseguindo, porque graças a Deus, muita gente ajudando muito o projeto e isso não tem preço. E para os amantes do futebol, eu pergunto, você conhece o seu Germano de Mailasque? Acompanhe agora essa entrevista com ele. Estamos aqui com o senhor Germano, diretamente do Campo do Germano, que é muito conhecido aqui na cidade de São Roque, que vai nos mostrar aqui um pouquinho desse grande museu lindo, por sinal aqui. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, obrigado, Germano. E conta um pouquinho pra gente como que teve essa ideia, quando que foi feito esse museu. Explica um pouquinho a história aqui desse grande espaço aqui. Então, antes de mais nada, boa tarde, né? E eu pretendo fazer um agradecimento à família Bocato, porque na época em que a gente construiu esse campo de futebol, se não fosse o nosso saudoso Rino Bocato, nós não teríamos campo até hoje, porque na época tinha poucas máquinas aqui na cidade, né? E na época o seu Rino prometeu e ajudou muito. E a gente é grato até hoje à família Bocato por esse motivo. Inclusive, eu fiz várias copas aí, Rino Bocato. Né? Teve a Copa Centenário também, né? Agora no Centenário também surgiu uma ideia da gente fazer os times, né, do torneio com o nome dos irmãos Bocato. Irmãos, e deu uma beleza, eles prestigiaram, gostaram. E eu fico muito feliz. Até o seu Elcio ainda na época ainda era vivo, o seu Rubens, né? Rubens, exatamente. E como que surgiu a ideia de fazer o museu aqui? Como que foi essa ideia? Então, o museu, bem da verdade, eu sempre gostei de fotos, né? Então, eu tenho fotos aqui desde que fundou a Portuguesa, o primeiro jogo e tal, né? Que a gente saía jogar fora. E conta uma história aqui interessante do museu, de alguma peça, de alguma foto, que você tem uma recordação aí que você goste. Tem uma história aí do Garrincha, né? Ah, legal. O Garrincha, a primeira vez que ele veio aqui foi em 77. E a gente teve um número de torcedores razoável, não foi grande nem pequeno. Porque muita gente não acreditava que o Garrincha viria em São Roque, né? E na época a gente tinha acertado os contratos lá com o dono do Milionários, inclusive tem os contratos até hoje aí. E o pessoal não acreditava. E aí a gente marcou o segundo jogo, depois de um ano mais ou menos. Marcamos mais um jogo com o Milionários. E o Milionários, ele tinha 10 campeões do mundo, né? Djalma Dias, Djalma Santos, Garrincha, Ademar Pantera, que também dava bicicleta lá no Palmeiras, né? E a gente acabou acertando o segundo jogo. Nesse jogo, foi uma avalanche de torcedores. A gente confeccionou 3.000 ingressos e aí a gente calcula que veio 5.000, porque antes do início do jogo tivemos que liberar a bilheteria. E para nós era bom, porque sobrava um dinheirinho para comprar camisa, comprar bola e etc. Mas o Garrincha, ele vinha do Rio de Janeiro. Então ele pegava um avião da ponte aérea, descia em São Paulo, e o pessoal do Milionários pegava ele de carro e trazia para cá. Nessa oportunidade, foram esperar ele lá e ele não aparecia. O que acontece? De manhã, era mais ou menos umas 10 horas, eu estava na minha padaria ali, e os fregueses e tal, e o pessoal comentando, hoje eu vou vir ver se o Garrincha, aquela vez eu não vim, mas hoje eu venho. E eu atendendo a clientela lá, eu vi que parou um táxi de São Paulo em frente ao bar, né? Parou um táxi
e abriu a porta e eu vi ele pagando o taxista. Aí eu olhei e falei, parece o Garrincha. E era ele mesmo. Me cumprimentou, tudo bem e tal, ficou. E o baiano que enrolava motor em São Roque, tem até hoje a oficina do Baianinho, ele estava na frente do Garrincha. E ele falou, Germano, hoje eu quero ver o Garrincha de perto. Aí eu falei para ele, olha para trás aí, baiano, um pouquinho. Ele olhou assim, falou, parece ele mesmo. Parece ele mesmo. Aí o que aconteceu? O pessoal lá desesperado. Ia esperar o avião, o Garrincha não chegava. Ligaram para o Rio de Janeiro, a Vanderlei, a esposa dele, falou, não, ele saiu daqui de manhã para pegar o avião. E ele não sabia. Aí o pessoal ligou para mim. O pessoal ligou e falou, Germano, a gente vai, mas o Garrincha, não sei o que aconteceu, desapareceu. Falei, o Garrincha está aqui desde 10 horas da manhã. Chegou antes de todo mundo. Aí eu ofereci para ele, falei, olha, minha esposa está fazendo um almocinho, aí você vai almoçar com a gente. Ele falou, não, eu vou comer um lanche de mortadela e um guaraná, aí tá bom. Aí comeu na sua padaria. Na padaria. Então, para as pessoas que querem vir aqui visitar o museu, qual que é o endereço, Germano? É Rua Luiz Mateus Mailaschi, número 974, Campo do Germano. Né, tem um letreiro ali, né? Para nós vai ser um prazer, quem queira participar, né, queira visitar. Nos últimos dias, o circo chegou em São Roque e com ele muitas polêmicas nas redes sociais. O Alain Vianney foi até lá conversar com o proprietário do circo Globomax. Confira na matéria. O Democrata está no ar. Olá, amigos internautas do Jornal Democrata. Falamos aqui do circo Globomax com o proprietário Ciro de Almeida, que vai falar aqui um pouco sobre a história do circo Globomax e também dessa chegada em São Roque. Ele vai contar um pouquinho aqui sobre a história. Então, o circo Globomax é uma família de mais de 100 anos de tradição, né? Começou com meus bisavôs, passou para meu avô, passou para meu pai, passou para mim e agora estou passando para os meus. Então, a transição tá passando em família em família. Os meus filhos, né? Então, nós estamos aqui aguardando, essa semana não vai ser possível ainda a estreia do circo. Não teve a qualificação da fase laranja do governo, que vai ser na sexta-feira, né? Vai ser na sexta-feira. Aí, com um acordo com a Prefeitura e a Secretaria de Cultura, né? Vamos marcar a data para a semana que vem, para poder estar Estava programada para o dia 7, né? Mas devido a esse problema da pandemia... Exatamente. E um pedido da Prefeitura também para a gente esperar a nova reclassificação. Nós vamos esperar até a semana que vem para poder tá começando os trabalhos e também vinha o Corpo de Bombeiro fazer a vistoria para pegar toda a documentação legal para poder começar a gente viu aqui que vocês já delimitaram aqui as cadeiras, as entradas com álcool em gel. Como que está feita essa parte da questão sanitária? Então, nós estamos fazendo o que o governo está pedindo, né? Tudo que o governo está pedindo, estamos fazendo. Tem álcool em gel, as cadeiras estão com distanciamento, com tantas de pessoas que é permitido. Que é os 35%, que é né? 25 nessa fase e 35 se avançar. Isso, exatamente. Então, nós vamos fazer tudo que o governo do estado reclassificar e com um acordo com a Prefeitura também para a gente poder estrear o circo e trazer as crianças, trazer o público com segurança, com máscara, com álcool em gel para poder estar assistindo o espetáculo com segurança. E quais as atrações que tem aqui no circo para falar aqui para a gente? Então, o Circo Globomax tem um espetáculo muito bom. Nós tivemos em Sorocaba, ficamos 2 meses na Avenida Ipanema em Sorocaba com um bom espetáculo. Trapezista, tem Globo da Morte. O famoso Globo da Morte. 4 motos, Tem 4 motos do Globo que vai rodar. Tem contorcionista, tem 3 palhaços. Tem um espetáculo muito bom, o circo. Quem vir assistir o espetáculo do Circo Globomax vai gostar muito. E o preço do ingresso, como que funciona? Então, o preço do ingresso vai ser preços populares, né? Uma média de R$10 as cadeiras para de 10 a 20 reais o preço popular, o ingresso do circo. E aquilo lá, vocês estão esperando só essa requalificação do Estado, o alvará da Prefeitura para dar início aos trabalhos. Exatamente. Então, quando o bombeiro fazendo a vistoria, reclassificando, né? Organizando tudo certinho com a Prefeitura, com o alvará, com a autorização do prefeito, nós vamos começar a semana que vem, se Deus quiser, conversando com o pessoal da Secretaria da Cultura também para poder ver a data certa para a gente poder começar os espetáculos. Além das atrações, a gente viu aqui que tem uma lanchonete, também tem aqui as mini pizzas. Como que funciona aqui a parte gastronômica aqui do circo? Então, aqui tem pipoca, tem algodão doce, coisa tradicional do circo, né? O pessoal todo também com máscara, com proteção facial para poder atender o público, com luva, com segurança para poder
atender o povo vinha assistir o espetáculo e não tem problema nenhum, como em todo evento que é permitido, né? Dentro da sua classificação. E em média dura quanto tempo a atração aqui no circo? Dura uma média de 1h30, 2 horas o espetáculo. Bastante tempo. Tem bastante, porque tem muita atração tem a apresentação do infantil para as crianças, o espetáculo é tanto para os adultos como porque muitas vezes o cara fala, eu não vou no circo porque o circo é para criança. O circo não é para criança, o circo é para adulto também. Tem as apresentações de criança, tem o Baby Shark, tem que as crianças gostam muito de assistir espetáculo, e também tem a apresentação dos adultos, tem os palhaços, tem Globo da Morte, tem contorcionista, tem um espetáculo os trapezistas. Que abrange todo um espetáculo tradicional de circo, que o público assistir e ficar satisfeito e sair falando bem do circo. Faça um convite para as pessoas aqui virem prestigiar o Globomax. Então, a partir da semana que vem, se Deus quiser, com a nova reclassificação, convidando todo o público de São Roque e região. A estreia provavelmente vai ser às 20h30. E sábado e domingo vai ter mais os 2 horários, mais ou menos, às 16h e 20h30, 2 horários, que é para poder ter muitas vezes a pessoa quer vir com criança, quer vir mais cedo, o outro quer vir mais à tarde e tal, então vai ter 2 ou 3 horários no sábado e no domingo. Essa semana estivemos conferindo as obras de interligação da Quinta dos Teixeiras com o bairro Jardim Brasília, uma antiga reclamação dos moradores ali da região do Marmeleiro. Com imagens de Júlio Martins, o Democrata está no ar. Nesta semana, a empresa responsável pela obra de interligação das obras do Jardim Brasília ao Quinta dos Teixeiras começou a realizar a ligação da rede de esgoto nas residências e finalizou a implantação das guias para começar o asfaltamento. A interligação dos bairros foi uma solução encontrada para resolver o impasse causado com a duplicação da Raposo Tavares, que deixou os moradores da região do Marmeleiro sem acesso direto à rodovia, necessitando retornar somente em Mairinque. Vamos continuar acompanhando essas obras e você pode conferir em nossas redes sociais, site e também no nosso jornal impresso. Na última segunda-feira, foi aprovada na Câmara de Vereadores o Bolsa Artista, um auxílio para essa classe de trabalhadores que não está podendo realizar eventos. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e contamos com a sua participação. Mande mensagem através do WhatsApp que está aparecendo na tela, com ideias e sugestões e também deixe o seu comentário nas nossas redes sociais. Até a próxima!